Num quarto ponto, podemos observar que Deus decretou todos os meus dias antes de eu ver o primeiro dia da minha existência, por exemplo. Ok? Então, como se não bastasse Deus haver nos formado no ventre materno sobre a cuidadosa direção e proteção deste Criador de todo o universo, Deus já havia registrado todos os dias da minha vida em seu livro antes mesmo de eu ter tido a oportunidade de viver o primeiro deles. Ok? Com tanta onisciência, atenção aos detalhes, o Senhor governa a criação. O livro mencionado nessa passagem aparece em Salmos 69, verso 28. Veja o que diz o Salmo 69, verso 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Quando nós percebemos nesse salmo, nós verificamos que este salmo mostra, uma vez mais, a provisão de Deus para nós e seu conhecimento ao nosso respeito, ok? Certamente isso revela que há um processo real para cada indivíduo. Existe uma determinação, uns decretos estabelecidos por Deus para cada ser humano, ok? E jamais poderemos questionar o Criador, porque foi Ele que fez o ser humano. Foi Ele que determinou todas as coisas, tá bom? Então, conclusão. Então, todos esses pensamentos são maravilhosos e impressionantes para o salmista, né? Além de serem tão maravilhosos, também são muito numerosos e elevados para os mortais compreender essas coisas. Tentar enumerar a soma das obras de Deus na formação do nosso corpo seria como tentar contar os grãos da areia da praia. Então nós percebemos pelas Escrituras que Deus criou cada ser humano existente neste planeta e Ele tratou com cada indivíduo e a formação de cada indivíduo, certo? E que essas pesquisas de célula-tronco embrionárias, né, elas são contra a vontade de Deus. Não estamos falando sobre os estudos da célula-tronco em adultos. Estamos falando na questão da célula-tronco de embriões, tá bom? Porque quando você abre o capítulo Êxodo, capítulo 21, versículo 22 ao 25, vamos ver o que as Escrituras dizem nesse respeito. Vamos lá? Êxodo capítulo 21, versículo 22 ao 25. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente será multado, conforme o que ele impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Nós vemos aqui então neste trecho, né, suscita a ideia central dessa questão do debate sobre o aborto e células-tronco embrionárias, né? Então nós vemos que em que estágio, nós podemos perguntar, né, em que estágio o feto pode ser considerado um ser humano criado à imagem de Deus. Qual é o estágio? Êxodo capítulo 21, versículo 22 ao 25, conforme eu li para os senhores, nós estamos vendo aqui Deus tratando o feto como uma pessoa, como um ser humano, né? Se houver dano, né, apenas será vida por vida. Versículo 23.
Olha aí, cristãos progressistas que apoiam o aborto. Versículo 23 está dizendo que o feto é uma vida. Ok? Então, nós devemos entender que a palavra de Deus inspirada, tá? Ela está nos alertando sobre o que é um feto, ok? E se algum dano fizer com que o bebê nasça prematuramente, então no verso 22, nós vemos aqui que aquele homem, ele teria que ser multado pelo casal, né? Mais precisamente pelo marido daquela mulher, ok? Agora, se o bebê prematuro morrer, qual será o resultado do seu dano? Aí, nós vemos aqui no livro da lei, na lei, tá? Dizendo que será vida por vida. Tá? Ele terá que pagar com a própria vida, certo? O que ele fez e trouxe dano para aquele casal. Ou seja, Deus considera o feto uma vida. Veja bem, observe que se algum dano fizer com que o nenê, né, o bebê, ele nasça prematuramente, o livro da aliança, ele nos informa aqui, né, em Êxodo 24, versículo 7, está escrito: E tomou o livro do concerto e deu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, falaremos e obedeceremos. Então, o povo judaico, o povo judeu, eles criam nesta palavra e se embasavam nas leis de Moisés. Nós vemos aqui as leis da sua constituição civil que Deus revelou para Moisés. Então, nessas sessões aqui de danos físicos contra uma pessoa, conforme eu li aqui em Êxodo capítulo 21, né, é descrito como uma situação hipotética, né, em que dois homens estão lutando um contra o outro e de repente uma mulher grávida, ela intervém na luta, talvez a mulher de um dos homens, e ela sofre um golpe acidental. Como resultado, acaba entrando em trabalho de parto, tá, e a criança sai. Tá? Então, no hebraico, diz literalmente que realmente é isso que aconteceu. A criança, a mulher entrou em trabalho de parto. Tá? Entretanto, o texto logo acrescenta: mas não havendo nenhum dano. Tá? Portanto, não se trata de um crime com pena capital, visto que a criança sobreviveu. Algumas versões modernas traduziram o versículo 22 como a referência a um aborto, ok? Algumas versões da palavra de Deus traduziram aí o verso 22 como aborto, mas é uma tradução incorreta, tá? Não é esse o sentido da palavra hebraica comum para designar aborto, que aparece em geral em outros textos, como por exemplo Gênesis capítulo 31, verso 38, Êxodo 23, versículo 26, segundo Reis capítulo 2, verso 19 e 21. Então, em outros textos a gente vê de fato a palavra ali aborto. Claramente, nesta situação, né, houve um dano, um prejuízo à mulher ou feto e à criança. Tá? Entretanto, a única compensação permitida conforme sancionada e aprovada pelos juízes é a solicitação de indenização por parte do marido por causa do susto e o nascimento prematuro que causou aquele casal. Ok? E se o bebê prematuro morrer, resultado deste dano, conforme nós vemos aqui em Êxodo capítulo 21, versículo 23 ao 25. Se houver, então, a morte, né, prematura deste bebê, sem deixar explícito a quem ocorre o dano ou dano grave, ou se o bebê ou a mãe, o texto estipula uma regra geral que se aplica a ambos os casos. Trata-se aqui de uma ofensa capital, a ser punida segundo a lei da retribuição, tá bom? Essa lei, é claro, não tinha como propósito vingança, vingar pessoas, mas ela deveria ser executada por indivíduos. Era uma diretriz a ser aplicada pelos juízes, ok?
Então, essa lei ela era apresentada de acordo com uma fórmula padrão e em nossos dias seria algo semelhante a tal crime e tal pena. Você praticou um crime, vai ter tal pena. A pena deve ser proporcional ao crime praticado. Mas fica claro que o bebê ou a mãe, se eles morressem, como resultado dos danos causados por essa briga entre esses dois homens, de uma maneira hipotética que foi colocado ali, a situação seria tratada conforme a lei que regia os crimes capitais. A vida real de uma pessoa real havia praticamente então se perdido e algumas medidas teriam que ser tomadas. Bem, as conclusões que nós chegamos de tudo isso é o seguinte, que Deus demonstra um enorme respeito e cuidado pelo embrião desde os primeiros instantes de sua concepção até o dia da sua morte. Nenhum de nossos dias, seja anterior ao nosso nascimento, seja posterior a ele, é irrelevante para Deus. Ao contrário, Ele deseja que cada pessoa feita à sua imagem cumpra os propósitos por ele estabelecidos. Por isso, por mais importantes que sejam as pesquisas com célula-tronco embrionárias, é preciso descobrir outras maneiras de alcançar os mesmos fins, tá? Como é o caso de pesquisas com célula-tronco em adultos, tá? E do uso de cordões umbilicais tirados de bebê durante o parto. A vida ela é preciosa demais para ser desperdiçada por qualquer razão que seja. Eu espero que este estudo tenha sido útil para a sua vida e que possa te alertar, você que é cristão ou não, de que o aborto é pecado diante de Deus. E que a pesquisa com células-tronco embrionárias também é algo que ofende o Criador. E você, que é um cristão progressista, saiba que as teses dos seus partidos políticos, elas estão totalmente contrárias à vontade do Deus que você diz servir. Fique na paz, Deus abençoe grandemente, até o próximo estudo. Deixe seus comentários, que se quiser se inscrever, seja bem-vindo, acione o sininho para receber novas notificações e que possamos nos encontrar em um próximo estudo bíblico. Fique na paz, Deus abençoe grandemente. Amém.